E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com a resolução de mais uma questão do Profmat, tá certo? São questões do Exame Nacional de Qualificação. E essa daqui é o item C de uma questão que diz assim, ó: use os itens anteriores para mostrar que o cosseno de 20 graus é um número irracional. Pessoal, nos itens anteriores, isso aqui é o item C, tá? Então, os itens anteriores, no item A, era para mostrar isso aqui, que o cosseno de 3x dá essa igualdade. E o item B fala de um polinômio p de x, né, com raízes irracionais, tá certo? RS primos entre si, tá? Então, nós vamos usar aqui na resolução informações dessas questões, tá? Então, vamos começar. Veja o seguinte, esse cosseno de 20 graus, esse ângulo 20 graus, ele pode ser escrito assim, ó. Veja que os 60 graus é 3 vezes 20 graus. Concorda? Certo? Então, vamos escrever aqui para ficar organizado, né? Então, né, temos que o cosseno de 60 graus, você sabe, lá pela tabelinha, que é 1 sobre 2. E pelo item A, e pelo item A, né, que fala que o cosseno de 3x é igual a 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno de x, nós vamos aqui usar o seguinte artifício, tá? Então, eu vou usar aqui esta informação para poder resolver a questão, tá? Então, eu vou escrever que esse cosseno de 60 graus é igual a 4, né? 4 vezes o cosseno ao cubo de 20 graus menos 3 vezes o cosseno de 20 graus. Ora, 60 não é 3 vezes 20, tá? Então, usando aqui a informação da questão anterior, do item A, eu posso escrever isso aqui desta maneira, tá? Mas a gente sabe que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, nós temos que 1 sobre 2, né, vai ser igual a... Então, eu vou repetir tudo que está do outro lado da igualdade, tá certo? Menos 3 cosseno de 20 graus. Tranquilo até aqui? O que é que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui numa equação. Vou fazer o seguinte, ó. Faça cosseno de 20 graus igual a x. Vamos fazer aqui uma mudança de variável, tá? Então, isso aqui vai se transformar na seguinte equação, ó. 4, né? X elevado a 3. Eu estou trocando o cosseno ao cubo de 20 graus por x elevado a 3, menos 3x, né? Esse 1 meio passa para o outro lado, fica menos 1 sobre 2 igual a 0. Tá certo? Logo, o cosseno de 20 graus, então vamos escrever aqui, ó, logo, né, o cosseno de 20 graus satisfaz o polinômio deixando aqui bem explicado, né? Vamos escrever agora o polinômio p de x igual. Se a gente tirar aqui o MMC dessa equação, vai ficar o seguinte polinômio, ó, 8x3 menos 6x menos 1, tá? E esses coeficientes aqui, eles são números inteiros, tá certo? Então, lá pelo item B, né? Pelo item B, professor, que item B é esse? O item B da questão, certo? Essa aqui é uma questão com 3 itens, A, B e C. Aqui é o item C, tranquilo? Então, lá pelo item B, que fala sobre os polinômios, tá? Sobre as possíveis raízes, né? Possíveis raízes de p de x, né? Vamos fazer o seguinte, ó, devem pertencer ao conjunto solução, né? Ao conjunto. Que conjunto é esse? Quais são
as possíveis raízes desse polinômio p de x. Como é que a gente faz? Pega o termo independente, quem são os divisores de 1? Né? De menos 1. 1 e menos 1. Os divisores de 8, né? Do coeficiente maior grau. Então, vai pegar aqui, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio, mais ou menos 1 sobre 4 e mais ou menos 1 sobre 8. Esses valores dentro desse conjunto são as possíveis raízes, né, irracionais deste polinômio, tá certo? O que é que a gente faz agora? Vamos testar. Então, eu vou subir aqui um pouco aqui, ó, para poder caber aí na tela, para vocês verem. Eu vou colocar o seguinte, eu vou escrever assim, ó, x e p de x. Quem são os valores de x? É 1, menos 1, 1 meio, menos 1 meio, 1 sobre 4, menos 1 sobre 4, 1 sobre 8 e menos 1 sobre 8. Quem são os valores de p de x? E aqui eu já fiz o cálculo, né? Você vai substituir cada valor desse aqui dentro do valor aqui de x, né? No polinômio, você vai descobrir as imagens, né? Que vai dar 1, p de 1 é 1, que vai dar menos 3, 1, menos 19 sobre 8, aqui vai dar 3 sobre 8, aqui dá menos 111 sobre 64, e aqui dá menos 17 sobre 64. Então, eu já deixei aqui os valores calculados, você vai pegar os valores aqui, as possíveis raízes de p de x, substituir no valor de x e descobrir as imagens, né? Tá? Então, o que é que a gente conclui? Que o cosseno de 20 graus, então, portanto, o cosseno de 20 graus, né, não pode ser um número racional. Portanto, pelo enunciado, cosseno de 20 graus é um número irracional. Está aí a questão resolvida, né? Então, agradeço a atenção de todos. Valeu, um abraço. Curte aí e se inscreve no canal. Fui!